imensa dar início a esse momento especial. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Balém, sou secretária-geral da Academia Líbano Brasileira de Letras, Ciências e Artes. Sou de Goiás, quem conhece Goiás aí levanta a mão. Eu sou de uma cidade que se chama Piracanjuba. Todo mundo já ouviu falar porque é o leite. Então, com esse evento aqui, nós estamos começando o programa oficial da nossa academia. Esse evento marca o início da série Encontro com os Acadêmicos, que é uma iniciativa que busca valorizar o diálogo, a reflexão e o conhecimento, aproximando os nossos membros da nossa sociedade e da comunidade libanesa no Brasil. Como eu disse, não esqueça, eu sou de Goiás. O encontro de hoje tem como tema Líbano, panorama atual e perspectivas. Ele é promovido pela nossa academia com o apoio institucional do Centro Cultural da Justiça Federal, a quem agradecemos na pessoa do diretor-geral e também membro dessa academia, o desembargador federal Teófilo Miguel, por toda a colaboração e generosidade de nos receber aqui essa noite. Nesse momento, eu gostaria de registrar e cumprimentar as personalidades ilustres que nos honram com a sua presença. O nosso presidente, sempre presente, sempre simpático, manauara, Dr. José Roberto Tadros, a quem, com respeito, tendo minhas saudações aos outros membros titulares de honra, colaboradores, correspondentes e afiliados da nossa academia. O senhor embaixador Alejandro Bittar, membro fundador desta academia, junto com a sua esposa, que nos orgulha muito, senhor embaixador. Não me esqueço as suas palavras, que nós devemos ser como luz. Todas as vezes que eu ouço falar, eu saio imensamente impactada. O presidente da Confederação Nacional, Roger, não chegou ainda, cumprimentamos ele depois. O presidente da Câmara de Comércio Líbano Brasileira do Rio de Janeiro, o senhor Adel Abu Rigeili. Adel, seja bem-vindo. O eminentíssimo bispo da Igreja Ortodoxa do Rio de Janeiro, Dom Teodoro Gandur. Os desembargadores do Tribunal de Justiça, Tribunal Federal do Rio de Janeiro, a quem cumprimentamos com deferência. O doutor Antônio Chácara, que é o pai do nosso palestrante, a diretoria do Centro Cultural da Justiça Federal, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, doutor Sidney Guerra, os membros da nossa comunidade libanesa que estão presentes. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Aqui nós não temos ainda uma mese libanesa, mas nós temos um coração libanês, são todos muito bem-vindos. Quero só pedir a vocês o seguinte: nós não vamos gravar, nós não vamos transmitir esse encontro, porque essa gravação e essa transmissão vai ser feita pelo canal da academia, tá, ok? Antes de darmos início à exibição do nosso vídeo institucional, nós vamos ouvir uma breve saudação, que não precisa ser tão breve assim, doutor José Roberto Tadros. Vem falar conosco. Obrigado. Eu quero cumprimentar a nossa ilustre secretária. Ela sim é que é simpática, agradável e que nos dá prazer de sempre estarmos em qualquer evento promovido pela Academia Libanesa. Líbano Brasileiro. Quero cumprimentar as autoridades já anteriormente mencionadas, mas um cumprimento especial ao embaixador, que ele é realmente o fundador da academia. Quero ressaltar aqueles que menos informados, que é a primeira academia libanesa no mundo, inclusive no próprio Líbano não tem. E isto é consequência da formação dele como filósofo pela Sorbonne em Paris. Quero cumprimentar os demais já mencionados e alguns que, por algum descuido, deixaram de mencionar. A nossa vice-presidente, doutora Kátia Chalita, o nosso membro da Academia Nacional de Medicina, está aqui, o nosso primo Maurício, dona Pauline, esposa dele,
Dona Fernanda, que é o grande apoio do embaixador, e os demais presentes, e o nosso bispo ortodoxo e o Adel. Eu queria dizer da alegria de estar aqui o Guga, que, pelo que eu notei, ele vai se pronunciar com o conhecimento que ele tem e pela descontração dele. Ele vai falar a nós sobre a visão de mundo que ele tem e, obviamente, da alma libanesa que circula no seu sangue e que o seu pai o transmitiu ao longo do tempo, de maneira que nós estaremos nos deliciando com os conhecimentos dele. Ele há muitos anos mora em Nova York, que é onde fervilha o mundo diplomático de todo o planeta, principalmente nesse momento de extrema dificuldade em que o mundo está em alvoroço, mas isso ele abordará se quiser. Ele vai falar realmente e fundamente sobre a alma, as nossas origens libanesas. Ressalto muito aos senhores de forma enfática de que os libaneses e descendentes no Brasil, a população é maior do que a do Líbano. Segundo levantamento e mapeamento de pessoas que estudaram isso em demografia, nós devemos ter 12 milhões de libaneses e descendentes libaneses no Brasil. E no Líbano não tem 5 milhões de habitantes. E se for falar da alma árabe, nós temos mais de 30 milhões de descendentes árabes no Brasil. Então, há quem diga o seguinte: se você não tem sangue libanês, você terá alguém na família com sangue libanês, no presente, no futuro, mas terá sempre, por causa da miscigenação que existe nesse país. Muito obrigado. Guga, muito prazer em tê-lo aqui conosco e muito obrigado por você aceitar o seu convite, o nosso convite, e cumprimentar mais uma vez o seu pai, que lhe transmitiu toda essa experiência de um povo que foi o primeiro grande navegador que dominou o Mediterrâneo 1.500 anos antes de Cristo. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Tadros, porque as suas palavras sempre reforçam o espírito desta academia. Agora vou convidar a todos que aqui estão presentes para assistirmos o vídeo institucional da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, que apresenta os princípios, objetivos e o papel da nossa instituição na promoção da cultura, da identidade libanesa e da integração com o Brasil. Pode, por favor, passar o vídeo?
Eu não sei a vocês, mas esse vídeo me emociona bastante. Me emociona porque conta a história de todos esses patronos e patronesses que tiveram uma origem comum, né? Nós somos frutos da mesma semente, do mesmo solo, e é muito emocionante. Então, eu preciso contar para vocês que se o libanês ainda não dominou o mundo, é porque ele não quis, porque vocês viram o quilate das pessoas que estão aí. Esse vídeo ele foi feito em 2022, depois disso, muita coisa aconteceu, muitas pessoas se agregaram ao nosso grupo, e hoje a academia é muito maior, está muito mais sólida. E, para falar da academia, quero lembrá-los que esta semana passada nós perdemos um membro da nossa academia, que é o Roberto do Ailib, um grande publicitário, e eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem a ele. Obrigada. Para, então, começarmos a refletir sobre o Líbano, sobre as nossas origens, a nossa vice-presidente, professora Kátia Chalita, já está aqui sentada. É muito bem-vinda, Kátia. Obrigada por nos propiciar esse momento. E o nosso convidado de hoje, Guga Chakra, que eu não quero dar spoiler, mas ele me falou que o que ele usa no cabelo é cloro. O cabelo dele é assim, bonito e jovem, né? Tem esse frescor. Então, boa noite, Kátia, fique à vontade. Boa noite, querida Renata, nossa secretária da academia, que abrilhanta sempre com o seu conhecimento todas as falas que a gente conduz aqui. Dizer que é uma imensa honra. Perdão. Ok,
Agora sim. É uma imensa honra estar aqui com vocês neste primeiro evento da série Encontros Acadêmicos, promovido pela Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, com o apoio incondicional e precioso do Centro Cultural da Justiça Federal. Hoje nós temos a alegria de receber um convidado para lá de especial, o jornalista e acadêmico Gustavo Cerello Chakra, conhecido por todos nós como o nosso íntimo Guga Chakra, membro titular da nossa academia, onde ele ocupa, com orgulho, a cadeira número 27, cujo patrono, vimos agora há pouco, é o saudoso e notável editor Jorge Zahar. Ele próprio, uma referência fundamental na história editorial e intelectual do Brasil. O Guga é de origem libanesa, graças a Deus, descendente de uma família que muito contribui para a integração entre Brasil e Líbano e cuja trajetória pessoal também se entrelaça com os valores que a nossa academia promove. Portanto, é com carinho especial também que nós registramos a presença de seu pai, Dr. Antônio Chácara, a quem saudamos com respeito e admiração. Muito obrigada pela sua presença. Digamos que sabemos que o Guga só existe porque o senhor existe também. Portanto, muito obrigada por o senhor existir. Com mais de 2 décadas de carreira como correspondente internacional, nosso querido Guga Chakra é reconhecido pelo seu olhar sensível, analítico e profundamente comprometido com a verdade jornalística. A atuação do Guga, especialmente como analista do Oriente Médio, consolidou-o como uma das vozes mais respeitadas na cobertura internacional, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso é fato, Guga, isso é fato. O tema do nosso encontro hoje é Líbano, Panorama Atual e Perspectivas. Um tema que, além de ser profundamente caro à nossa academia, é também uma especialidade do Guga, tanto por seu vínculo familiar e afetivo com a região, quanto por sua experiência profissional. Nós vivemos, neste momento, uma fase particularmente difícil e dolorosa no Oriente Médio, que exige sensibilidade, conhecimento, responsabilidade. Este, então, será, portanto, um espaço de reflexão, de escuta e de aprofundamento. O nosso encontro vai ter a duração total de 1 hora. Essa é a nossa previsão. Ao final da palestra, vamos abrir espaços para que o Guga responda a algumas perguntas da nossa audiência, conforme o tempo permitir. Em algumas cadeiras, nós teremos aqui, ao longo em algumas cadeiras, em algumas fileiras, bloquinhos de papel, caneta. Quem desejar fazer uma pergunta, por favor, sinalize e escreva de forma clara, sucinta e entregue à nossa equipe quase ao final da palestra. Aproveitem esse momento único com vocês, o jornalista acadêmico, nosso estimado colega e até amigo, podemos dizer, Gustavo Cerello Chakra, o Guga Chakra. Bem-vindos, Guga. Obrigado, Kátia. Obrigado, academia, por me convidar. Uma honra estar aqui com vocês. O Dr. Maurício Yunes, que teve a ideia, meses atrás, de me convidar, o senhor Tadros, o bispo que está aqui também, meu pai, o Marcos, que também ajudou a organizar tudo, e a você, Kátia. Imagina. Eu vou começar dizendo Ahla Sahla, em árabe, para ficar bem, já entrar no clima libanês, e dizer o seguinte, eu achei muito sintomático quando a gente estava conversando com o Guga, é preciso dizer isso para já posicionar quem é o Guga em relação ao Líbano. Como a gente o vê como libanês. E quando nós dissemos assim, você precisa que vá buscá-lo, ele disse, sim, vou eu e meus pais. A mãe dele acabou não podendo vir, mas vou eu e meus pais. Gente, nada mais libanês do que levar os seus pais para um evento em que você vai se apresentar. Aí eu disse, ele é libanês mesmo. Então é com isso que eu começo dizendo que a gente se vê em você. Você nos representa, Guga, e eu já não estou falando desse nosso circuito acadêmico e libanês, você representa todas as pessoas que gostam do Líbano, que gostam da justiça, que buscam a paz, que querem a tolerância, que querem o encontro, que querem algo diferente do que a gente está vendo lá agora. Então, vamos começar logo conversando sobre o tema da palestra, o Líbano, panorama atual e perspectivas dentro da sua visão. Olha, não, primeiro para falar do Líbano, interessante que os descendentes libaneses, os libaneses, eles amam o Líbano, têm orgulho do Líbano, todos vocês, mas sabem de todos os defeitos, não tem aquela coisa de achar, nós somos a perfeição, não tem nada igual a gente, somos o povo mais moral do mundo. Não, os libaneses têm total consciência
de que tem erros, que o país tem múltiplos defeitos, múltiplos problemas, mas mesmo assim, com todos os problemas, de uma certa forma, é como o Rio de Janeiro, né? Com todos os defeitos que tem o Rio de Janeiro, que todos os cariocas falam, sabe? Tem a violência, tem problema, e reclamam dos políticos, e reclamam da cidade, mas, ao mesmo tempo, o carioca sabe que não tem nada no mundo igual ao Rio de Janeiro. E os descendentes de libaneses, isso é muito legal, que tem essa coisa, que sabe que, apesar de todos os defeitos, o Líbano tem aquela mágica, daí fala com aquele orgulho das montanhas com neve, do mar Mediterrâneo. Mas é interessante notar que não tem problema em criticar. Então, assim, 100% dos libaneses vão criticar a classe política libanesa. Vai criticar, não tem, assim, menor problema, tá errado. Eu estava até vindo com o Marcos, que o Marcos citou o chefe de gabinete do consulado, que ele falou uma frase interessante, que tudo no Líbano é feito para ser desfeito e reconstruir de novo, né? Que quantas vezes já foi destruído o Líbano e se reconstruir. Está nesse momento de novo, né? O Líbano passou por mais uma guerra que pode parecer banal, né? Assim, mais uma guerra no Líbano. O Líbano não é o único país assim. Sempre lembro que os últimos 6 presidentes americanos bombardearam o Iraque. Quer dizer, o Bush pai bombardeou o Iraque, o Clinton bombardeou o Iraque, o Bush filho bombardeou o Iraque, o Obama bombardeou o Iraque, o Trump bombardeou o Iraque e o Biden bombardeou o Iraque. Então, a gente não está no patamar, o Líbano não está no patamar do Iraque. Sim, mas o Líbano é um país que acabou se tornando palco de muitas guerras, em 58, que não chegou a ser muito forte, mas posteriormente, entre 75 e 90, que na verdade fala-se a Guerra Civil, mas foram vários momentos diferentes de conflito. Entre 90 e 2000, parte do território libanês ainda era ocupado, houve guerra até o ano 2000, a guerra de 2006 e agora a guerra do ano passado. Isso fora a explosão do porto e o colapso econômico do país. Então, assim, o Líbano, nesse momento, ainda tenta se reerguer do colapso econômico, que é uma das crises econômicas mais extremas de todo o mundo, assim, algo da maior explosão não atômica em uma grande cidade da história, que é a explosão do porto de Beirute, que assim chocou todo o planeta, né? Assim, aquela explosão, e para completar a guerra no ano passado, que acabou de ser um relatório hoje, morreram 3 crianças por dia durante a guerra, na média, que fala-se muito, mas o sul do Líbano foi extremamente bombardeado e o sul de Beirute também foi bastante bombardeado. 2006 foi uma guerra que houve um bombardeio mais generalizado, mas é esse o Líbano, quer dizer, que tenta se reerguer da crise econômica, da questão da explosão do porto, da guerra do ano passado, com um novo governo, né, com um presidente, o presidente Joseph Aoun, que foi comandante das Forças Armadas, né, então ele desfruta de um respeito grande dentro do Líbano, depois de muitos anos sem ter presidente, né, desde a saída do Michel Aoun em 2022 até a posse dele, foram mais de 2 anos sem presidente, e do Nawaf Salam, que é o atual primeiro-ministro, que foi presidente do Tribunal Penal Internacional de Haia, que também é uma figura bastante respeitada. Então está tentando se levantar nesse momento o Líbano. Daí nas próximas perguntas eu posso falar a questão dos Estados Unidos, que muita gente aqui é Zahli, o enviado especial do Trump para o Líbano, é o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, que é um bilionário, que é o Thomas Barak, que é de Zahli. O pai e a mãe dele nasceram em Zahli, ele tem um super orgulho de ser de Zahli, e ele que é o que tem ali o incumbido de fazer as negociações ali com o Líbano. E também você tem o Boulos, né, o Massaf Boulos, que é o pai do genro do Trump. O pai do genro do Trump, sogro da Tiffany Trump, que também é libanês, da região de Cura. E ele acompanha, só que como ele morou na África também, porque tem uma comunidade libanesa muito grande na África, ele morou na Nigéria, no Gabão, ele ficou encarregado de África, mas é uma pessoa que o Trump
quer queira, quer não, também houve sobre o Líbano, né? Mas não que seja uma tremenda prioridade, mas diz ali, o Thomas Barra, que é uma figura que o Trump sempre admirou e que, pelo menos, tem um carinho pelo Líbano, né? Assim, no governo Biden tinha uma figura que conhecia o Líbano profundamente, que era o Amos Hochstein, que era uma pessoa, era um judeu que ama o Líbano, apaixonado nas redes sociais dele, sempre colocando de Beirute e tudo, e que era adorado pelos libaneses, quando ele ia, todos os políticos gostavam dele, tudo, pela forma como ele lidava com todos. Pensando nessa sucessão de problemas pelos quais o Líbano passou, guerras, explosão, mais intromissão, bombardeios, olhando isso, a gente fica se perguntando, quer dizer, quem gosta do Líbano, quem está lá, quem está aqui e se identifica com o Líbano, fica se perguntando assim, quais são os caminhos para uma reconstrução real e para uma estabilidade. Nas suas reflexões, Guga, você consegue ver, você consegue prever como é que se sai dessa? Porque a impressão que a gente tem é como se alguém que sobe a escada, sobe 3 degraus, desce 2, sobe 2, desce 3, é como se não saísse do lugar. E a resiliência dos libaneses é que é surpreendente, porque nesse caos o Líbano vai em frente. Fica sem presidente, continua existindo, tem inúmeros problemas, continua existindo, assim. Mas como você vê a possibilidade de reconstrução e de estabilidade? Quais são as perspectivas que você vê? Olha, o Líbano do ano 2000 para cá, porque o ano 2000 é quando Israel se retira do Líbano. Então, é um momento chave na história do Líbano que encerra aquele período, em teoria, da guerra civil. No restante do país foi em 90, mas no sul foi só em 2000. E o sul é parte do Líbano. Não dá para dizer ali que é o sul do Litani, é tão Líbano quanto qualquer outra região do Líbano. Então, somente a partir do ano 2000 que o Líbano deixa de ser ocupado por Israel. Mas continua a presença síria dentro do Líbano, até 2005. Mas esse período até que mesmo, assim, foi indo que tinha o Rafik Hariri, que era uma figura que tinha uma cabeça mais de Golfo Pérsico, né? Era um bilionário e que fez ali a reconstrução de Beirute e tudo, e que tentava ser não sectário, né? Que era importante. Tipo, ele não falava que ele representava só os sunitas no Líbano, ele era primeiro-ministro, ele tentava ser, mas ele acabou morrendo num atentado terrorista, que todos nós sabemos, ali em 14 de fevereiro de 2005, ali em frente ao Hotel São Jorge, ali no final da Marina de Beirute, no atentado terrorista. E aquilo leva à chamada Revolução dos Cedros, que houve a retirada da Síria do Líbano, naquele momento. Mas, a partir da retirada da Síria do Líbano, houve, quer queira, quer não, daí teve a guerra de 2006, e o Hezbollah saiu muito forte da guerra de 2006. E não que o Hezbollah tenha dominado o Líbano totalmente, mas a influência do Hezbollah politicamente dentro do Líbano ficou muito forte. O Hezbollah fez uma aliança com um dos principais grupos cristãos, né, o grupo do Michel Aoun, que não tem parentesco com o presidente Joseph Aoun. Michel Aoun, que era uma figura muito gigantesca entre os cristãos libaneses, na época a figura cristã mais popular dentro do Líbano, e ele faz essa aliança. E o Hezbollah acaba levando adiante uma agenda que não era necessariamente a agenda dos libaneses, talvez de parte da população, mas não era de todos, mas era uma agenda que era muito em função do que decidiam em Teherã e não no que decidiam no que seria o melhor para o Líbano. Todas as outras milícias libanesas se desarmaram depois de 1990. Até conversei com um senhor aqui antes que representa o Kataib. O Kataib está ali. O Kataib entregou as armas em 90. Todo mundo se desarmou, não acabou a guerra civil, se desarmou. O Hezbollah ficou até o ano 2000 porque, em teoria, lutava no sul, que era Israel e aquele chamado Exército do Sul do Líbano, né? Mas 2000 Israel tinha saído e eles exerceram muita influência no Líbano até outubro do ano passado. Esse é o primeiro momento que o Líbano tem em que o Hezbollah está enfraquecido na prática, perdeu seu líder carismático, o Hassan Nasrallah, ele não tem, o Hamas, por exemplo, consegue substituir. O Hezbollah não tem substituto para o Nasrallah. Na Encasse não tem carisma, a história,
E várias outras lideranças do Hezbollah também foram mortos, os principais comandantes militares, tudo. Então o grupo se enfraqueceu. E hoje você tem um governo com presidente, com primeiro-ministro, com tudo. Então o Líbano tem tudo na mão. Agora, não depende só do Líbano. O Líbano é um país que os libaneses podem ser uma das diásporas mais bem-sucedidas do mundo, não só no Brasil, mas na África, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na França. Em todos os lugares, os libaneses são bem-sucedidos, mas o país é um país pequeno, pobre, numa vizinhança extremamente complicada. Quer dizer, tem dois países vizinhos. Um é a Síria, que caiu o regime do Bashar al-Assad, mas hoje você tem um novo regime radical, onde as minorias têm sido perseguidas, os alauítas, os drusos e os cristãos. Estava até conversando com o bispo, teve um atentado terrorista contra a igreja de Mar Elias, em Damasco. Os cristãos sírios nunca se sentiram tão indefesos. Então, uma fronteira é a Síria, a outra fronteira é Israel, que acabou de bombardear o Líbano, que destruiu boa parte do território libanês, que é muito mais poderoso do que o Líbano. Não tem nem como comparar. E que é aliado da maior potência da história da humanidade, que são os Estados Unidos. Então, assim, é essa vizinhança que o Líbano está. Até o começo do século XXI, isso é interessante, existia aquela coisa dos países do Golfo, eles viam Beirute como lugar que eles podiam ir para festa, para ter... Hoje em dia eles construíram tudo lá na terra deles. Quer dizer, Dubai vai brasileiro para Dubai para passar férias, gente do mundo inteiro. Tem Doha, Abu Dhabi, a Arábia Saudita está fazendo também. Eles não precisam mais de Beirute. O Líbano não tem mais essa importância que teve para o Golfo no passado. Claro que ainda é um país-chave, os libaneses, quando você for para os Emirados Árabes, os melhores médicos, os executivos, todos vão ser libaneses. Mas o Líbano não tem essa importância mais para esses países, são muito mais que o Líbano. Sim, para a Arábia Saudita, o Líbano, sabe, não tem essa coisa tão grande. Então, seria importante ter por causa dos investimentos que eles levam. Claro que ainda pode buscar, mas, enfim, o Líbano tem que, de alguma forma, navegar nesse novo cenário geopolítico global, sendo um país minúsculo e pobre na pior vizinhança possível. Verdade. Você falou da diáspora, o nosso presidente Tadros falou também, essa diáspora que é, vamos dizer, impressionantemente numerosa, rica pelo mundo inteiro. Qual seria, na sua opinião, o papel dessa diáspora? Porque a impressão que a gente tem, às vezes, pelo menos eu tenho essa impressão, não sei se vocês compartilham disso, mas é a impressão de que a diáspora, muitas vezes, só assiste, consternada, aborrecida, revoltada, mas assistindo. Existe um papel para a diáspora libanesa? Existe um super papel. Bom, você tem 3 diásporas grandes, né? Assim, a judaica, a armênia e a libanesa. A diferença da libanesa para a armênia e para a judaica é que não tem o componente religioso de unificação de todos. A diáspora judaica, todos são judeus. A armênia, todos são cristãos armênios. Então, você tem aquela união natural. O Líbano é o país com a maior divisão sectária autóctone do planeta. Sri Lanka chega perto. Mas que eu digo autóctone, claro que você não vai contar o que são os Nova York hoje, porque Nova York você vai ter mais religião que o Líbano, mas são pessoas que vieram de fora. Autóctone é quem é do Líbano. Quer dizer, naquele país minúsculo, você não tem maioria religiosa. Quer dizer, são raros países no mundo que não tem uma maioria religiosa, porque a Síria e os sunitas são maioria. No Líbano você tem várias pluralidades, né? Você tem xiita, sunita, cristão maronita, cristão grego-ortodoxo, cristão melquita, druso, os armênios, você tem todo um mosaico religioso. Desculpa te interromper, e não é só na Constituição populacional, é também na Constituição de poder e de governo, né? Exato, porque o presidente tem que ser cristão maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita, o presidente do parlamento muçulmano xiita, o parlamento dividido em religiões, o ministério também está tudo em função da religião, e não é religião em termos religiosos, em termos sectários, né? Porque a pessoa pode ser cristã maronita e nunca ter ido à igreja, então não é que, mas é a religião de nascimento. Então isso acaba dividindo naturalmente a diáspora, porque são agendas diferentes, né? Então um xiita libanês vai ter uma proximidade maior, por exemplo, com o Hezbollah e com a Amal. Já um sunita libanês
vai ser bem contra o Hezbollah e a Amal. Entre os cristãos, tem vários grupos cristãos ali. Vai ter gente que gosta do Samir Jauja, vai ter gente que gosta do Michel Aoun, gente que gosta do Frangia. Você tem uma divisão muito grande entre todos esses daí. E também o Líbano é herdeiro do Império Otomano. É algo assim que as pessoas eram muito em função da vila, né? Da vila que elas eram também. Que também é algo que acaba tornando um pouco distinto, que a pessoa tem aquela coisa mais ligada à vila. Mas, apesar de tudo isso, a diáspora deveria se... No Brasil se movimenta muito pouco, é dos piores, né? Eu falo que em Nova York existe uma mobilização maior, mas existe porque a diáspora em Nova York... Bom, você tem a diáspora libanesa antiga nos Estados Unidos, tudo, mas tem uma imigração recente grande de alta qualificação. São libaneses que estudaram na Universidade, na American University of Beirut, que estudaram na Universidade de São José, sabe, que são, e que daí vão morar lá em Nova York e ocupam altos cargos em bancos ou em hospitais, tudo, mas eles são muito mais recentes, insisto, altamente qualificados. Então, eles acabam mantendo uma conexão e se unem mais, mas ainda assim não é uma diáspora poderosa, porque lá são muito mais diásporas que existem. O Líbano é mais uma entre várias que existem lá. Existe um aspecto que ocorreu desde a pandemia e foi se prolongando também durante a explosão do Porto de Beirute, as crises econômica, social, política, pelo que o Líbano passou. Então, digamos assim, nos últimos 5 anos, ou de 2020 até bem pouco tempo, o Líbano perdeu os seus profissionais qualificados, os seus enfermeiros, médicos, os seus cérebros, exatamente porque as condições locais não eram boas e as pessoas iam para fora. Elas queriam viver, queriam ganhar sua vida, queriam ter o seu sucesso e ali no Líbano não dava. O Líbano terá condições de reaver, no seu entender, esses cérebros, vamos chamar assim de forma ampla, ou esses profissionais qualificados que ele perdeu? Muito difícil. O principal produto de exportação do Líbano é o libanês, né? O libanês que vai embora e daí manda o dinheiro de volta, né? Os remittances, né? Mas é muito difícil, porque se você é um libanês hoje que você estudou na AUB, né, na Universidade Americana de Beirute, se supõe que você estudou medicina na AUB, você é trilingue, você fala inglês, francês e árabe. Aí ali do lado você tem o Catar, os Emirados Árabes, você tem o Kuwait, você tem a Arábia Saudita, onde eles não têm profissionais qualificados locais, pouquíssimos, eles não têm a mesma qualificação que os libaneses, e que você tem muitos estrangeiros que vivem, expatriados, ingleses, tudo, que vivem nesse país, mas que não falam árabe. Porque qual que é o único profissional que você vai precisar de um médico que vai falar inglês e árabe, e o francês ainda para completar? É o libanês. E daí eles vão fazer uma oferta de emprego muito mais elevada para o cardiologista, para o neurocirurgião. Como que você vai segurá-lo? Porque ele pode até manter a casa, ele vai manter uma casa lá no Líbano para ir passear e voltar. Às vezes até está em Dubai, dá para ir e voltar quase toda semana. Mas ele vai levar a qualificação dele para Dubai, ou mesmo para os Estados Unidos, para o Canadá, ou até para cá, porque tem muito mais oportunidade. Então é muito difícil você manter um profissional qualificado dentro do Líbano, acaba indo embora. E não só qualificado, mesmo outras pessoas, que o libanês se adapta muito fácil no exterior. Sim, não sem dúvida, nós sabemos disso, sem dúvida. Basta ver aqui no Brasil, que embora não seja a maior comunidade migratória, é a mais bem sucedida. Mas, e não é só aqui, no mundo todo acaba se dando bem. Então, para o libanês é muito fácil migrar. O libanês está muito melhor que o brasileiro nos Estados Unidos, não tem nem comparação. O libanês chega, porque existe talvez aquela ausência de complexo, que eu não sei explicar o motivo, mas o libanês não tem síndrome do impostor. Síndrome do impostor é quando a pessoa chega, ela fica meio com complexo, meio acanhada, né? Assim, o brasileiro até tem isso um pouco, mas o libanês não tem nada disso. O libanês, você chega ali, bota ele ali com... pode estar ali o príncipe William ali para pegar uma mesa no restaurante, o libanês chega e fala, não, mas aquela mesa eu tinha reservado, né? Mas é do príncipe William. Não, estava, né? Estava reservado aí, né? Então, assim,
tem uma coisa assim, chega nos lugares, fala, por isso que na política você vê tanto libanês na política, e não é só Não é só no Brasil. Não é só no Brasil, você vê na América Latina, quer dizer, República Dominicana é governada por libanês, Paraguai é governado por libanês, Equador teve 3 presidentes libaneses, a Argentina teve o Menem, que é sírio, mas sírio-libanês está na prática, mas se pega ali a quantidade de senadores, de deputados. Então aqui no Brasil tem das mais variadas correntes políticas. Vai da extrema esquerda à extrema direita, não é que libanês é de esquerda, libanês é de direita. Teve um momento em São Paulo que o presidente da Federação Paulista era o Eduardo José Fará. O presidente do Corinthians era o Alberto Dualib. O presidente do São Paulo era o Carlos Miguel Aidar. O presidente do Santos era o Samir Abdul-Haq. O presidente do Palmeiras, que é clube de italiano, Mustafa Contursi Al-Rajub. E o presidente da CBF era o Nabi Abichedi, que era de Bragança lá. Quer dizer, você vê, nunca teve o Líbano nunca produziu bons jogadores de futebol, não teve. Teve na Argentina o Turco Assad, mas no Brasil nunca teve um jogador relevante, assim, craque de futebol. Mas você vê que eles dominaram tudo. Assim, no futebol hoje o presidente da CBF é de origem libanesa, de Roraima, Shaoud. Então assim, você vê como assim vai entrando até isso que eu estava falando com o Marcos indo para cá, a Beija-Flor. Sabe, o presidente da Beija-Flor é libanês, então você vai vendo que vai tendo, mas é por causa esse jeito, né? É uma característica bem do libanês, essa capacidade de chegar, ver e vencer, né? É chegar, ver e vencer, é impressionante. Vem dessa multiplicidade, aí a gente vai ter que buscar as raízes culturais lá atrás, né? Um povo que se acostumou... Na medicina, você não vê uma quantidade grande de médicos de origem italiana ou japonesa. Libanês sempre dominou a medicina. E aí você dizendo isso, agora eu volto, eu vou até personificar a minha pergunta agora, sabe, embaixador Bitar, olhando para os seus filhos, olhando para o Lucas e para Belém, essa juventude, a juventude libanesa, então eu só personificando em vocês a preocupação e a pergunta, mas existe uma juventude libanesa pelo mundo inteiro, ou seja, os descendentes dos imigrantes pelo mundo todo, já são segunda, terceira geração, mas a gente observa, isso é uma percepção que talvez seja só minha, talvez de algumas pessoas, quero saber se é sua também. Existe agora uma espécie de despertar da juventude libanesa, descendente de libaneses pelo mundo inteiro, por suas origens, por conhecer o Líbano, entender a terra dos seus pais, a história, as origens, a identidade. Você vê isso também? Vejo, mas eu acho que ainda falta muito mais. Por exemplo, a comunidade judaica e a comunidade armênia se organiza muito mais para levar as pessoas para entenderem as origens. Os armênios fazem bastante isso, a comunidade judaica também bastante. É diferente a questão. A libanesa fez, quando eu era mais novo, eu fui para o Líbano, numa viagem organizada, que era até pelo Ministério de Migração dos Expatriados, alguma coisa assim, não lembro como chamava, que eles levaram muitos jovens aqui no Brasil, foi feito via Clube Monte Líbano, de São Paulo, e daí foram vários, daí eles levaram, colocaram na Brumana High School, que é uma escola tradicional, ali atrás de Brumana, que fica logo atrás e daí levaram a gente para conhecer tudo. Ir para o Líbano ajuda bastante, que a pessoa acaba se conectando muito mais. Mas dos mais jovens, eu acho que também tem uma variação religiosa. Eu acho que a comunidade muçulmana, tanto sunita quanto a xiita, é muito mais conectada com o Líbano do que a comunidade cristã. Isso por uma série de fatores. O principal deles é a questão religiosa, porque um cristão no Líbano, quer dizer, muito cristão maronita, melquita, quando chega no Brasil vira católico romano, então acaba perdendo o ortodoxo um pouco menos, mas como o maronita e o melquita estão em comunhão com o Vaticano, então é natural que acabe indo para a igreja católica, que facilita às vezes tudo. Então, mas eu acho que tinha que ter mais incentivos de irem para o Líbano. Tem uma curiosidade muito grande, claro que com Instagram, com rede social hoje, muita gente fica chocada, né? Assim, tenho amigos meus brasileiros de origem libanesa que vão esquiar na Europa. Eu falei, mas você já viu Faraia no Líbano, como é? Fala, você esquia vem no Mediterrâneo. E daí quando você mostra a foto, eles ficam ali impactados, que tem estação de esqui no Líbano.
Eles às vezes não sabem disso que tem, mas eu acho que ainda falta bastante. Acho que a comunidade armênia, o Gabi, eles têm um caminho assim que eles fazem com os armênios que eu acho que a comunidade libanesa deveria se espelhar bastante. Que a comunidade armênia é um pouco menor que a libanesa, mas tem muito em comum, né? Que a comunidade judaica é uma coisa muito maior, assim, uma coisa em termos globais, né? Mas existe um incentivo mesmo de Israel, que tem mais gente, mas a comunidade libanesa devia olhar para a comunidade armênia. Você falou das redes sociais, eu acho que as redes sociais, sim, acabaram atraindo essa atenção e o interesse da juventude pelo Líbano. Mas quando quem está pelo mundo não sabe o que está acontecendo lá, a gente fica pensando, será que a mídia libanesa e os meios de comunicação libaneses estão falhando na sua obrigação, na sua missão de levar o Líbano, que o Líbano é maravilhoso, ele é maravilhoso, mas quem leva esse Líbano maravilhoso pelo mundo e até a juventude para que ela seja sensibilizada a querer voltar para lá, ou conhecer, né? Olha, nas redes sociais aquele programa Live Love, né, que tem Live Love Beirute, Live Love Zahle, Live Love, tem de todas, várias cidades libanesas. O Live Love ajuda muito, que as pessoas ficam entrando no live e daí acaba jogando para outros perfis. Eu sei de bastante gente que acaba ficando, a partir do Live Love Beirute, e daí vai entrando nesses outros, acaba ficando bastante fascinado. Da imprensa libanesa, cara, um país pequeno, a imprensa enfrenta dificuldades até nos Estados Unidos. Então, assim, agora, o Lorient Le Jour, que sempre foi um jornal bom, mas que era em francês, o que restringia bastante a quantidade de leitores, eles começaram a publicar a edição em inglês, que é o Lorient Today, com tudo que tem na edição em francês. E é excelente. Assim, você tem um jornal, assim, você tem 2 jornais do Oriente Médio que eu gosto de ler, o Haaretz, né, que é de Israel, que é um jornal, se você quer ler as maiores críticas a Israel, você lê no Haaretz. Você não vai ler em nenhum outro órgão de imprensa. Você vai ver mais críticas ao Netanyahu na imprensa israelense. Como se na do Brasil critica-se o Lula, critica o Bolsonaro, enfim, é igual. E o Lorient Le Jour, o VIA, que é o Lorient Today, né, hoje a edição em inglês, é muito boa. Antigamente, o An-Nahar, que é um jornal árabe, libanês, nem árabe, eles fazem mais menorzinho, o Naharnet, mas não tem tudo. Assim, tem só umas coisas, assim, eles colocam em inglês, mas já é alguma coisa. Antigamente tinha Daily Star em inglês também, mas hoje ele fechou, né? Então... Mas esse é um caminho. Inclusive o Lorient Le Jour, agora tendo também em inglês, a grande facilidade é porque os libaneses que estão aqui, que escrevem, leem o árabe, sabem como é difícil. Não é uma língua fácil, nem de ser aprendida, nem de ser falada e escrita. Portanto, uma forma de você divulgar o Líbano seria realmente através desses jornais, desses veículos em outras línguas ou em línguas que todos conhecem. Então, você lembrou muito bem, o Lorient Le Jour faz um excelente trabalho, agora com o Today, que é bem recente, acabou de ser... Faz 2 anos, É bem recente isso também, né? A gente vai abrir para algumas perguntas da nossa plateia, então aqueles que desejarem, só não vamos permitir o uso do microfone, porque a gente não tem como cortar a palavra e a gente quer que seja breve e sucinto. Então, havendo perguntas por parte de vocês, aproveitar essa presença preciosa do Guga aqui, se houver perguntas já sendo redigidas e queiram passar para nós, Newton, você tem uma pergunta, obrigada. Será que eu posso pedir, Alice, minha querida Alice, você pode buscar a pergunta? Eu ia aproveitar também que a gente está falando de Líbano, mas tem que falar da situação na Síria. Isso, então vamos fazer o seguinte, enquanto vocês preparam as perguntas, aqueles que desejarem, o Guga vai complementar a informação, tá bom? Pode fazer com calma, Newton. Vai. Não, tem que... A Síria, depois que caiu o regime do Assad, muita gente ficou eufórica, agora... Né? Bom, a Síria hoje é governada por um regime jihadista, extremista, com origem na Al-Qaeda, que não faz nada para proteger as minorias religiosas da Síria. Teve o atentado terrorista contra a igreja de Mar Elias, de São Elias, em Damasco. Os cristãos sírios estão super preocupados com a situação. Os alauítas, que são muçulmanos, né, ali na costa mediterrânea, foram alvo de massacres. E nas últimas semanas, os drusos, ali na região de Sueida, também foram alvo de massacre. Isso aqui, o Ahmad al-Shara, né, que é um líder sírio, né, ele aprendeu com a Arábia Saudita que você não pode fazer 2 coisas, que daí ninguém vai pegar no teu pé. Ele aprendeu que não pode criticar os Estados Unidos e nem Israel.
Então ele não critica. E daí o Trump tirou todas as sanções que tinha contra a Síria, já falou que estava tudo bem, porque embora ele seja da Al-Qaeda, tudo, mas como ele evita críticas, aí fica tudo bem. Daí falam que não, é moderado, está num período. Não é moderado, é super extremista, mas é que essa coisa, né, que não pode esquecer, o Trump escolheu para visitar os 3 primeiros países que ele visitou, foi a Arábia Saudita, que é proibida igreja e sinagoga, Catar e Emirados Árabes. Então, só para... Compatível, né? Compatível com a personalidade dele, né? Você, quando fala da Síria, quando você ressalta essa questão síria, você certamente pensa nos reflexos que o Líbano pode ter, porque está ali do lado, é vizinho de porta. Sim, o Líbano está sujeito a tudo que não vai ter um regime que nem a da Síria, porque o contexto sectário do Líbano é diferente, mas pode ter reflexo. Você tem essa quantidade de ex-integrantes de grupos como a Al-Qaeda, o ISIS, né, o Daesh, tudo ali na Síria, pode cruzar para o Líbano e começar a atrapalhar, especialmente que no Líbano você tem ali uma comunidade mais sujeita à radicalização. A pergunta aqui, ele foi apresentado a você aqui no início, o deputado Newton Salomão. Ele diz assim: o nosso hoje embaixador Alejandro Bittar, visionário, buscou nos unir através da cultura, criando a Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, o que nos permite estar aqui hoje com a sua presença. Mas também estimulou a obtenção da cidadania libanesa, o que permite a participação política de descendentes a votar. Então, não só a votar, muitas vezes até a participar diretamente lá. Então, não só a criação da academia, você lembrou muito bem, Newton, quanto também esse estímulo à obtenção da cidadania libanesa. Pergunta, então, do Newton: a diáspora votar, a diáspora vindo a votar pode ser uma forma eficaz de ajudar o Líbano? Pode sim. Nos Estados Unidos eles fazem bastante movimentação para a diáspora ir votar, pegar a cidadania, tudo eu acho super importante. Tem que ter uma mobilização maior, porque isso tem até um impacto, né, na balança sectária libanesa. Nos últimos anos começou a haver questionamentos sobre a proporção, né, alocada para cada uma das religiões, com algumas pessoas, o próprio Nabil Berri, da Amal, começou a questionar por que é meio a meio, né, o parlamento, metade cristão, metade muçulmano, se tem mais muçulmano que cristão, e dentro do Líbano, de fato, tem mais, sem ser proibido, mas claramente há mais, mas se levar em consideração a diáspora, aí já muda um pouco o cenário, embora possa se questionar bastante esse sistema sectário libanês, se é positivo ou se é negativo, né, porque se está certo manter essa divisão ou não. Mas em havendo a divisão, quer dizer, quanto mais pessoas da diáspora tirarem cidadania, mais a balança sectária fica ajustada, né? Então, e também porque é importante manter a conexão com o Líbano, né? De estar conectado com o Líbano, mas a maioria das pessoas não sabe que pode pegar a cidadania, é o oposto da italiana, né? Que todo mundo vai atrás. Mas a libanesa, sim, deveria ter mais pessoas irem atrás da cidadania. Tem uma pergunta aqui, não foi identificado quem a fez. Guga, você tem sido uma voz crítica dissonante ao comportamento bélico de Israel na grande mídia brasileira. Você enfrenta dificuldades nesse cenário relacionados à sua posição? Não, eu faço jornalismo, tenho minhas opiniões. Tem pessoas que também, tem várias outras pessoas que criticam Israel, que criticam o Hamas. O resto todo mundo vê hoje, não tem? O que ocorre em Gaza, todo mundo observa, né? A Anistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras, falam que há imposição forçada de fome à população palestina. Todos nós observamos que vão lá. Todo mundo vê cena aí, né? Na TV passa, nas redes sociais, mas tem na televisão, as pessoas indo buscar comida e os soldados atirando ali indiscriminadamente. O governo israelense publicamente, daí já não é nem o governo Netanyahu, membros do governo, Smotrich, ele fala abertamente que defende
remoção dos palestinos, né, da faixa de Gaza. Quando ele fala em defender a remoção dos palestinos, isso é limpeza étnica. Ele não vai usar a palavra limpeza étnica. Ninguém usa. Quando o Azerbaijão expulsou os armênios de Artsakh, agora em 2022, o Azerbaijão não falou que estava fazendo uma limpeza étnica, expulsou 120 mil armênios. É uma limpeza étnica, eles falavam que estavam removendo os armênios. Mas ali, no caso da faixa de Gaza, é uma remoção. Eles falam que querem fazer essa remoção, que eles querem deixar num cantinho, que eles querem reconquistar o território. Então é tudo público, não é público, não tem assim. A pessoa pode apoiar isso, daí você está apoiando ali uma política de limpeza, mas está fazendo. Quem acha isso, eu repudio isso, acho repugnante, você fazer uma limpeza étnica. Claro, teve um atentado terrorista, e foi um atentado terrorista sangrento, com 1.400 mortos, eles tinham total direito de se defender, qualquer país do mundo se defenderia, mas já foi bem além disso daí. Inclusive, o objetivo de libertar os reféns, que sim, eles conseguiram libertar 100 reféns naquele primeiro cessar-fogo no final de 2023, que o Hamas já estava enfraquecido. Eles podiam ter pego todos os reféns, tudo, já ter feito uma transição, mas depois teve o outro cessar-fogo. Sabe quantos reféns foram libertados desde o final do cessar-fogo, que teve no começo do ano? Um cessar-fogo que libertou mais uns 80 reféns? Nenhum. Israel não conseguiu resgatar nenhum. E morreram vários. Morreram mais uns 20 reféns. Quer dizer, é por isso que grande parte da sociedade israelense até critica o Netanyahu, porque o Netanyahu não está nem aí. Que as pessoas, e é importante frisar, é o governo Netanyahu. As pessoas falam, mas que está criticando isso. Eu hoje sou cidadão americano. Eu critico o governo Trump. Como muitos aqui criticam o governo brasileiro sendo brasileiro. Não tem o menor problema de criticar ações do governo. Quando os Estados Unidos fez a guerra do Iraque, os Estados Unidos, uma grande, até hoje, né? Os americanos têm para me falar do absurdo que foi aquela guerra. Então, os franceses com a guerra da Argélia. Então, assim, e a guerra de Gaza é uma guerra que está nesses patamares, como a guerra do Iraque, como a guerra da Argélia, tudo. Você falou dos armênios aqui, o embaixador da diáspora da República da Armênia no Brasil, Abraham Kolajian, é isso? Ele está aqui, ele está te agradecendo as suas palavras gentis sobre a diáspora armênia. E faz a seguinte pergunta, eu não sei se eu entendi tudo não, mas eu vou tentar falar, se eu não entender eu vou te perguntar, tá? Ele pergunta assim, qual é o futuro das minorias, perdão. E ele termina perguntando, é uma nova Síria? Não, eu acho que não. Eu acho que o Líbano não é uma nova Síria. Os armênios, de fato, têm diminuído bastante a população armênia do Líbano. Na Síria é uma tragédia, né, porque a maior parte acabou indo embora com a guerra civil e depois da queda do regime, porque ainda muitos armênios ali apoiavam o regime do Assad. Mas, assim, a comunidade armênia em Alepo hoje é 1/10 do que era em 2010. Muitos indo para Yerevan, né, para o país Armênia, embora isso é interessante, né, que as pessoas, o país Armênia era a antiga Armênia do Império Russo. A maior parte da diáspora armênia é do que hoje é a Turquia. Então, assim, tem essa, e por isso que muitos armênios ali, quando teve o genocídio armênio, muitos armênios foram para a Síria e para o Líbano, onde sempre teve armênio também, mas aumentou. Daí, por isso que você tem Burj Hamud, Mar Mihail, Anjar, toda, mas eu acho que, assim, diminuiu a Armênia. Agora, maronita eu não vejo diminuindo, pode proporcionalmente, mas, assim, em números absolutos não está diminuindo. Talvez esteja proporcionalmente, em proporção, sim, mas em número absoluto, não. Já na Síria é um cenário gravíssimo, assim, especialmente para os cristãos da Síria. Os alauítas não tem muito para onde ir, porque os cristãos sempre têm uma facilidade maior para imigrar, e, inclusive para ir para o Líbano. Os alauítas e os drusos têm a proteção de Israel. Então, os drusos têm a vantagem de ser protegidos por Israel, os cristãos sempre têm... Mas é triste que acabe cristão na Síria, né? Porque, assim, tem muitos ortodoxos aqui, eu estava falando com o bispo, hoje o patriarcado que seria em Damasco está em Balamande, no Líbano. É uma pergunta nessa linha, a pergunta do Paulo Issa. Sobre a presidência e os ministros serem de religiões diferentes,
Ele pergunta, com isso não pode atrapalhar o crescimento político, econômico e social do Líbano? E aí ele conclui dizendo, não seria melhor todos serem maronitas? Não, Eu sou maronita, então eu não tenho nenhum problema com essa pergunta, mas tem os demais, né? não, o que eu acho que o Líbano é descendente do Império Otomano. No Império Otomano, as religiões se auto-administravam. Então, os judeus, a justiça para os judeus era do rabino, a herança, o direito todo dos judeus no Império Otomano era com o rabino. Dos cristãos ortodoxos era com o patriarca ortodoxo, maronita também, era os miletes, né? Então, você era em função da sua religião. Então, era muito assim. O Líbano herdou isso daí. Para manter ali um equilíbrio, eles encontraram esse formato sectário de divisão. Os libaneses querem assim, talvez fosse melhor. Será que daria certo? Que assim, em termos de justiça, eu sempre falo isso, inclusive, de Israel e Palestina. Em termos de justiça, por exemplo, pegando o exemplo de Israel e Palestina, eu acho que todo mundo deveria ser cidadão de um mesmo país. Não interessa se é judeu, se é muçulmano, se é cristão. Todos que estão ali, os colonos podem ficar nos assentamentos, não tem o menor problema. Você dá cidadania para todos os palestinos de Gaza e Cisjordânia, todo mundo vota, todo mundo é de um país só, mas é impossível. Por exemplo, a Bélgica não conseguiu como Estado binacional, que é um país civilizado. O Canadá tem problema. A Bélgica é um fracasso, que Flamengo e Valão não funciona. Vem canal de televisão diferente, lê jornal diferente, vota em partido diferente. O Líbano tem esse sistema sectário. Em termos de justiça, eu acho que deveria ser um libanês um voto. Funciona? Eu acho que não funciona um libanês um voto. Esse sistema sectário vai indo. Eu acho que talvez poderia manter para o parlamento, mas eu acho um pouco absurdo. Por exemplo, para o Líbano, eu sou cristão ortodoxo. Eu sou considerado inferior a um cristão maronita. Isso é literal, porque o cristão maronita tem o direito de ser presidente do Líbano. Um cristão ortodoxo não tem o direito de ser presidente do Líbano. Você ainda pode argumentar, o sunita pode ser primeiro-ministro, que hoje tem um poder forte, o presidente do parlamento é xiita. Agora, o ortodoxo não pode. Então, o ortodoxo, o armênio, o libanês, o druso, o libanês é inferior, apesar de a maior parte da intelectualidade libanesa ser ortodoxa, historicamente, tipo, os principais expoentes da intelectualidade libanesa ser ortodoxa, mas o ortodoxo não pode ser. Então, é um total absurdo que tenha essa questão. Agora, no parlamento, eu acho que o parlamento pode ser representado pelas religiões, mas eu acho que o cargo de presidente, de primeiro-ministro e de presidente do parlamento não deveria ser de uma religião. Assim, colocar uma religião acima da outra, eu acho um absurdo total. Aqui uma pergunta a respeito da explosão do porto de Beirute, né? Na sua opinião, Guga, a explosão do porto de Beirute foi um ato terrorista ou foi acidental? Se foi terrorista, eu não sei, mas foi por incompetência total das autoridades libanesas. Tem a investigação agora do juiz Bitar, que chegou a ser afastado e agora colocaram... Que é irmão do nosso embaixador. Irmão do embaixador? Irmão do nosso embaixador. Que agora ele está levando. Ele é super importante, ele é o juiz responsável, espero, porque tentaram sabotá-lo, né, ao máximo antes, mas nesse novo Líbano agora ele tem espaço para tentar investigar e punir os responsáveis. Porque existe... alguém foi responsável. Exatamente. Assim, não explodiu o porto do Rio de Janeiro, não explodiu o porto de Santos, não explodiu o porto de Nova York, explodiu o porto de Beirute. Como é que explode? Tem coisa assim, por mais que não tenha sido proposital, vamos lá explodir. Eu não acho que foi alguém, quero lá explodir, não. Mas houve alguém que deixou chegar a esse ponto, muita gente, que levou adiante essa maior explosão não atômica da história da humanidade. Que faz agora, no dia 4 de agosto, 5 anos. São 5 anos da explosão. E está em investigação, e a gente deseja realmente sucesso ao irmão do embaixador nessa luta, nessa empreitada. A pergunta aqui também não está identificada, a pergunta é a seguinte: como conter essa escalada de Israel em cima da Palestina e dos outros povos do Oriente? Essa é a pergunta que não quer calar. Você com a palavra. Não, acho que tem que diferenciar a questão de Israel com a Palestina, de Israel com os outros. Por exemplo, Israel com o Irã. Israel nunca ocupou o Irã. Jamais.
nunca ocupou os persas lá, nunca teve nada. Então, assim, por que o Irã odiava, tipo, provocava tanto? Então, assim, em relação ao Irã é distinto. Em relação ao Líbano, ao Hezbollah, por que o Hezbollah ficou lançando mísseis e foguetes tanto tempo contra Israel? Por que ter dezenas de milhares de mísseis no Líbano? Por que o Líbano não pode ser que nem a Jordânia, solidário aos palestinos, sabe? A defensora da causa palestina, mas com a fronteira ali, você fez aquela, teve a negociação lá para as bacias do Mediterrâneo. Você não precisa ter acordo de paz, você pode ter um acordo de mútuo respeito, né? Então, ambos respeitarem as fronteiras e pronto. Porque no caso do Líbano, o Hezbollah ficou por meses lançando foguete ali contra o norte de Israel, Israel lançando, ficava ali no sul. Aí uma hora o Israel se preparou desde 2006 para essa guerra, eles falaram, agora foram para tudo ou nada e ganharam. Foi a guerra de Israel contra o Hezbollah foi uma goleada. Ninguém imaginava, foi 10-0, acabou com o Hezbollah sim. Eu nunca imaginei que eu imaginava que uma guerra Israel-Hezbollah, o Hezbollah ia derrubar prédio em Haifa, ia ser uma coisa assim, mais que... Não, de repente, assim, pá, ganharam. Agora, em relação aos palestinos, é uma outra questão totalmente diferente, porque no caso da Palestina, aí é diferente, porque Israel ocupa a Cisjordânia e não concede cidadania, porque é o único caso, por exemplo, que falam muito, por que você não fala dos curdos? Primeiro que eu falo dos curdos, mas os curdos da Turquia são cidadãos da Turquia. Então eles podem não ter o país, mas são cidadãos da Turquia. Eu acho legítimo. Você pode não ter a Palestina, que nem eu falei, desde que você dê a cidadania aos palestinos. Isso aí tá, cidadania israelense para todos os palestinos. Aí eu acho que acabou. É tudo Israel, mas todos os milhões de palestinos lá têm direito ao voto. Isso. Agora, Israel ocupa a Cisjordânia sem dar cidadania e tratando como... Não como uma subclasse, né? Não subcidadão. Uma subclasse 3 milhões de palestinos na Cisjordânia. E com os colonos empoderados, porque tem que entender que Israel hoje, uma coisa é Tel Aviv é o Rio de Janeiro. E é verdade isso, é uma outra coisa. Netanyahu, ali a turma Netanyahu tem 10%, 8% dos votos em Tel Aviv, Haifa. Outra coisa são os colonos. E os colonos hoje são muito poderosos na coalizão do Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, são pessoas ultra radicais, aliados do cara que matou o Rabin. Então a ocupação da Cisjordânia é um absurdo, não tem como justificar aquilo lá, ou você dá cidadania ou você sai de lá. Não tem você não pode ficar lá sem dar cidadania. E o caso de Gaza que eu mencionei agora. Então eu acho que assim, o grande problema é a Palestina. O resto, eu acho que está dentro da normalidade de conflitos internacionais. Assim, eu não vejo uma excepcionalidade na guerra Israel-Hezbollah em relação a outros conflitos no mundo. Eu acho uma guerra que foi dentro do que é uma guerra. Sabe? Morrem civis, morrem crianças, toda a guerra, a guerra da Ucrânia morre, tudo. Agora, Gaza é um outro patamar, muito além disso, e Cisjordânia, que daí são esses colonos que atacam os palestinos, e a ocupação, quem já foi para lá sabe como é um absurdo. Então eu acho que a grande questão é a Palestina. E hoje existe uma questão que eu acho que está sensibilizando mais do que nunca a opinião pública internacional, mundial, é a fome. É cruel. Como você mesmo disse, os estados de guerra, a gente conhece, os estados de guerra são reconhecidos e têm uma certa, não vou chamar nem de normalidade, mas de uma certa igualdade. Agora, a fome e não conceder a comida às pessoas, fazer esse tipo de violência, está sensibilizando. Gaza é algo totalmente... Porque a guerra do Líbano, por exemplo, do ano passado, provocou enorme destruição, a gente viu os bombardeios, tudo. Agora, se a pessoa saísse do sul do Líbano e do sul de Beirute, guerra é assim, você sai... Mas ela tinha para onde ir. Sim, existia... Gaza é um caso excepcional, porque a pessoa não tem para onde ir. E também existe aquele trauma, né, que é o que Israel quer, que elas saiam de lá, Israel não, Netanyahu, que saiam de lá, tipo assim, não volte nunca mais, porque a maior parte dos habitantes de Gaza descende de quem vivia em vilas do que hoje são Israel. De Ashdod, de Ashkelon, Sderot, tudo isso era vila palestina, vila árabe.
Isso, eu sempre falo isso. Por exemplo, meu avô, o pai do meu pai, nasceu otomano, porque ainda era Império Otomano. Ele achava inicialmente que fosse sírio, porque era de Rachai, ali no pé do Monte Hermon, então tinha aquela coisa de sírio, que na época ainda não tinha tanta identidade libanesa. E depois virou libanês, mas se ele nascesse alguns quilômetros mais ao sul, ele seria palestino. A gente não pode esquecer que o povo palestino é o mesmo povo, assim, histórico, que o libanês e que o sírio, que a França e o Império Britânico, que dividiram, e claro que hoje tem a identidade libanesa, já se passaram 80 anos, 82 anos da independência do Líbano. Claro que as coisas mudam, mas é o mesmo povo. Assim, então, assim, os imigrantes do Líbano vieram mais para o Brasil, da Síria mais para a Argentina, e os da Palestina, de Belém e Beit Ala, por exemplo, foram para o Chile. Por isso que aqui você tem o Clube Monte Líbano, lá em Santiago é o Clube Palestino, que é um clube forte. Você vê na política chilena, muitos palestinos. Tem até um que, aliás, é Sérgio Bitar Chakra, foi senador e ministro de lá, que Chakra e Bitar, né? Então você tem toda essa questão. Então os palestinos são o mesmo povo que o sírio-libanês. Eu vou pedir, tem muitas perguntas ainda aqui, a gente vai tentar fazer todas com a permissão do Guga. Podemos? Meia dúzia, a gente consegue. Mas aí eu acho que não poderiam vir mais perguntas, senão a gente corre o risco de não responder, se vocês não se importarem, né? Tem bastante perguntas aqui. Vamos lá, não está identificada essa pergunta. Na verdade, é a segunda parte dessa pergunta que eu fiz anteriormente sobre a Palestina. A pessoa fala assim: como fazer o governo libanês aceitar a cidadania das mulheres libanesas para seus filhos quando... Eu não entendi o final da frase, mas, enfim, a questão da nacionalidade que os descendentes não obtêm porque são filhos de mulheres libanesas e não pais, e não homens. E aí tem a pergunta, antes de você responder, tem uma outra na mesma linha. É a Luciana Anfe Yunis Vilar, que ela é funcionária do Centro Cultural aqui. Ela pergunta o seguinte: você acha que tem alguma probabilidade de descendentes de libaneses, pela linhagem materna, conseguirem o direito à nacionalidade libanesa num futuro próximo? Eu acho vergonhoso que não se dê cidadania pelo lado maternal, né? Eu acho vergonhoso que isso não exista. E deveria ter, mas eu acho que vai sim. A Itália demorou, mas acabou concedendo. E eu acho que o Líbano, inevitavelmente, acho que agora, cada vez mais... Existe um movimento nesse sentido. Existe um movimento nesse parlamentares sentido. E a outra libaneses... coisa que eu acho vergonhoso é que o Líbano não concede aos refugiados palestinos do Líbano, não a cidadania, mas o green card, que eu digo, que é o direito de a pessoa poder trabalhar em todas as profissões, poder fazer tudo. Tudo bem, tem a questão da cidadania, que afeta a balança sectária, e a pessoa perde a identidade palestina, nem se os palestinos querem cidadania, mas eles querem, pelo menos, você estar ali podendo, que já tem muitos lá, quer dizer, a gente tem aqui cidadania libanesa para pessoas como eu que nunca moraram no Líbano, enquanto ali já tem gente que é a terceira geração que nasceu e cresceu no Líbano. Sabe assim, eu vejo crueldade nessa coisa de ter que ficar ali no campo de refugiado. Então, você concede um green card, como a Síria fez. Digamos assim, existe uma esperança, né, para quem fez essa pergunta, existe um movimento no Líbano nesse sentido, existem parlamentares... Você que fez a pergunta, você faz essa pergunta, que eu me lembre, há quase 10 anos, não é verdade? Isso aí, perfeito, tem que querido. ter, é uma vergonha não ter isso. Mas eu acho que vai ter, porque países que são do Mediterrâneo, que são mais machistas, né, não é conservadora a palavra é machista, como a Itália... acabaram mudando. Acho que a Grécia também mudou. Não tenho certeza se a Grécia já mudou. Só lembrando, a doutora Nilceia Neder, ela é médica e hoje em dia é representante da Unimed. Obrigada, Nilceia, pela sua presença aí também. Uma pergunta do representante do Partido Cateib no Brasil, a quem você foi apresentado, Abdu Bachelani. Ele pergunta: você tem uma visão de que o Líbano vai alcançar um estado de segurança até o final do ano? De segurança? Em termos... O que eu acho é que o Líbano, a administração Trump, o Trump ele não liga para que é o Líbano. Que ele vai ter um nem aí. Ele tem um neto que é libanês, então para ele tem um neto que o sobrenome é Boulos, então assim, que é literalmente neto de libanês.
Então, sim, e essa figura do Thomas Barra que acaba exercendo uma influência. O Trump é o presidente dos Estados Unidos. Só que ele é aleatório. O que o Trump quer é que o Líbano faça um acordo de paz com Israel. Mas o que está sendo negociado oficialmente é uma volta para o armistício de 1949, porque enquanto tiver a guerra de Gaza, tudo, ninguém vai fazer paz com Netanyahu. Não tem como você fazer paz com Netanyahu. Agora, você pode fazer ali para... O que estão tentando negociar é a definição exata das fronteiras. Que Israel saia de onde ainda esteja no Líbano, mas a troca que Israel quer é que não haja presença militar não soberana. Israel aceita o exército do Líbano, no sul. Porque é o Líbano, não tem como falar, não pode ficar lá. Quem é Israel? Agora, não quer que tenha uma milícia lá como tem o Hezbollah. Em troca, sairia do que eles reocuparam do Líbano. Eles ainda mantinham lá Sheba, tudo, mas eles pegaram mais áreas. Então essa é a negociação em andamento. Israel fez um acordo com o Líbano das bacias de gás. Israel tem uma questão que, com o Líbano, com os libaneses, isso quando mora nos Estados Unidos você vê muito, mas aqui também, assim, que é um fascínio. Eles têm fascínio com os libaneses, assim, especialmente com os cristãos, mas com os libaneses em geral. Assim, é uma coisa um pouco diferente. Eles são loucos para ter acordo com o Líbano. Assim, então o Líbano tem até um poder de barganha relativo, só que ao mesmo tempo eles sabem que são muito mais fortes. E Israel, como o problema é que a coalizão do Netanyahu, a atual coalizão, essa turma do Ben-Gvir e do Smotrich, eles acham que o Líbano é a terra santa deles. Eles são messiânicos. A turma da coalizão do Netanyahu, eles são que nem os radicais islâmicos mais para o judaísmo. Então, assim, não é que Israel hoje é uma coalizão como era quando era o Ehud Barak, sabe? O Yitzhak Rabin, não é isso hoje. Hoje o Netanyahu não é zero religioso. Acho que nem deve jejuar no Yom Kippur. Mas na coalizão dele, essa turma desses colonos, eles acham que, quando você vê as entrevistas, eles nem falam de uma forma, eles falam de uma forma natural. Eles falam, não, mas não é que a gente não quer os palestinos aqui, é que a terra é nossa, eles falam. Aqui já foi dada pela Bíblia. Eles falam, a gente não pode fazer nada, Deus não deixa que a gente... É muito, né, assim, não é algo assim que eles acham que a Bíblia deu. Essa turma radical. Então aí complica, mas no geral eles querem fazer pelo menos um acordo que defina bem as fronteiras. Guga, a Belém Bittar, filha do nosso embaixador, ela diz o seguinte: você acha que o bloqueio efetuado à justiça libanesa levou a um enfraquecimento do sentimento nacional? Como você observa a evolução desse sentimento? Pode-se falar de uma era de consolidação? Bloqueio à justiça libanesa? Bloqueio à justiça libanesa. Eu acho que o sentimento de identidade libanês sempre, assim, instituições no Líbano são muito frágeis, né? Porque é um país que teve guerra civil. Depois que tem guerra civil, demora para as instituições se fortalecerem. Sempre foi um país mais frágil, né? Assim, eu fui lá, em 2023 eu fui lá para a vila lá dos meus avós, para Rachaya, por exemplo. Daí estava toda a crise de energia, tudo. Eu cheguei na casa lá, vi que funcionava tudo, né? Tinha luz, televisão, tudo. Eu falei, mas como que você tem tudo? Ele levou lá fora, daí tinha aquela painel solar. Aí ele mostrou que todas as casas lá tem painel solar. Quer dizer, abdicou do Estado. Você não tem o Estado presente. Você, em vez de ter a companhia de eletricidade, boa noite, cuidando da eletricidade do país, seja uma estatal ou privada, você não tem. A pessoa vai com as próprias mãos. Você não tem transporte público. É um negócio, sim, absurdo não ter transporte público. Isso acaba impactando também na justiça. A pessoa acaba não se sentindo representada pelo Estado. Fica tudo improvisado dentro do Líbano. É tudo, sim, as pessoas vão se virando. É gerador, se é prédio, é o painel solar. Aí a pessoa vai fazendo remendo aqui, ali, mas cadê o Estado, né? Porque o Estado é importante, né? E isso impacta também. Você precisa ter uma justiça. Agora, com um salário que se desvalorizou muito, né? Porque é fixado em lira, com a desvalorização da lira. Então você acabou tendo um impacto muito grande. Mas agora eu acho que, até por ter um primeiro-ministro que é da área,
tudo isso vai, talvez, ajudar a melhorar um pouco. Mas o Líbano precisa de dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. E dinheiro, eu falei que a vizinhança é ruim e que o Golfo não liga tanto para o Líbano, mas ainda assim, ainda que seja um pouco do dinheiro do Golfo, já ajuda bastante o Líbano. O Líbano precisa do Golfo, não tem como escapar do Golfo Pérsico. Assim. Os países do Golfo, os Estados Unidos não vai, ainda mais com o Trump que está cortando tudo a ajuda humanitária, tudo, não está nem aí, mas precisa da ajuda dos países do Golfo, goste ou não desses países. Eu não gosto, mas assim, mas não tem como. Tem uma pergunta aqui, que é da Laila, que vai um pouquinho nessa linha, ela diz, alguma relação, falar se existe alguma relação da descoberta do gás e óleo, petróleo, né, no Mediterrâneo, no Mar do Levante, em relação à situação de Líbano, Israel e demais. Não, na questão do gás e do petróleo, como as companhias que exploram são as mesmas internacionalmente, tudo, e foi achado gás e petróleo lá, facilitou que houvesse um acordo. Porque era a intenção de Israel, porque para Israel é melhor ter um acordo, porque as companhias estrangeiras não vão fazer negócio enquanto não tiver definido. Então, as próprias companhias pressionaram Israel e pressionaram o Líbano a fazer um acordo que meio que dentro da justiça. Sim, justo, sim. Agora, o Líbano tem que aproveitar, porque Israel já está muito mais avançado do que o Líbano para prospecção de gás ali. Mas o Líbano tem o gás do Líbano. Agora, cabe ao Líbano, com as grandes companhias de gás internacional, começar. Mas vai fazer, porque as companhias de gás vão querer aquele gás lá. Então, vai ter. A pergunta da Silvia Odete Morani Massad, ela é advogada e presidente da Fundação César Morani. Ela pergunta assim, Guga, como explicar para as pessoas que somos descendentes dos fenícios e não dos árabes? Não, mas é árabe também. Árabe é uma coisa assim, o que é ser árabe? Porque também, assim, o que vem de... O Líbano é onde há a Fenícia. Então, o Líbano vem desde sempre lá. As pessoas que estão lá, independentemente da religião, são fenícias. Mas ser árabe também não é um problema, assim. É diferente do saudita, mas árabe é uma coisa muito mais... Árabe, por que é chamado de árabe? Porque fala a língua árabe, escreve na língua árabe, usa o elemento de unificação. Né? É por causa disso que é chamado de árabe, pelo mesmo motivo que se fala latino-americano nos Estados Unidos. É um tanto absurdo você colocar ali, dizer que o argentino tenha mais em comum com alguém de Honduras do que com uma pessoa da Espanha. Mas que está todo mundo na mesma região geográfica, que é a América Latina, e que fala português e espanhol. Tanto que as Guianas, Belize, Haiti não são incluídos como latino-americano, e brasileiro não é incluído como hispânico. A gente não é considerado hispânico lá. Mas é só por causa disso que fala que é árabe. O Líbano integra a Liga Árabe, tudo. Agora, a origem do povo libanês sempre pensa assim, há indicações de que seria o povo fenício. Mas eu sempre falo que é muito difícil saber voltar tantas gerações, porque passou a não ser quem é de família ultra aristocrática, né? Os drusos conseguem puxar mais. Mas, assim, o resto é muito difícil saber se houve conversão, não houve conversão. É muito raro sunitas se converter, mas teve, né? A família Shihab converteu, eram sunitas ali que se converteram a maronita. Teve casos. É mais comum, assim, que no passado devem ter tido cristãos que viraram muçulmanos. Mas, assim, é muito difícil saber a origem exata. Assim, você sabe que é daquela região do Líbano há muitas gerações. Daí a pessoa pode se identificar como quiser. Eu, por exemplo, eu acho que o Líbano é, acima de tudo, porque eu acho que é árabe e mediterrâneo. Levantino, né? Levantino. Então, assim, a melhor designação é o árabe levantino. O árabe levantino é o árabe do Mediterrâneo Oriental, que é diferente do árabe do norte da África, que é mediterrâneo também, mas é diferente do levantino e é diferente do árabe do Golfo. Então, a palavra levantino, por mais que seja uma expressão... Poderia ser a identificação mais clara. clara. Que se aplicaria ali ao Líbano, à Síria e aos palestinos. Embora, nesse caso, também a língua árabe unifica todos esses, né? Os levantinos sim. não levantinos. Mas é mais para você ter essa identidade, né? Cultural. Tem uma pergunta aqui. Eu quero só explicar que, embora eu tenha dito
que não ia receber mais nenhuma pergunta, porque nós íamos terminar com a última que estava aqui na minha mão, porém, como chegou agora, acabou de chegar, e eu saúdo aqui o presidente da Confederação das Entidades Líbano-Brasileiras, e ele não ouviu essa advertência, então nós aceitamos a pergunta dele, que será a última. Feita essa observação, porque senão não ficaria justo, a gente diz, não recebemos mais perguntas, e recebemos, essa é a razão. Boa noite, Rogério, a gente já vai passar a sua pergunta. O Adel Bakur, eu acho que eu falei o nome correto, ele é internacionalista e diz o seguinte, acho que em parte você falou já tocou nesse tema, mas você pode arrematar. Com as mudanças geopolíticas no Oriente Médio, mais especificamente na Síria, a Síria e o novo regime ameaçam hoje a soberania do Líbano. O regime do Assad tinha uma certa influência, diz o Adel, mas existe essa ameaça para a soberania do Líbano? Não, agora, parte do novo regime sírio, não existe nesse momento, porque o regime sírio não consegue controlar nem a Síria. Então, assim, não há intenção nesse momento de nada nesse sentido. Durante o regime do Bashar al-Assad, especialmente quando era o pai, o Hafez al-Assad, tudo, ainda havia aquele sentimento que a Rússia tem em relação à Ucrânia, de não reconhecer a identidade libanesa, porque o Líbano ficou independente já há mais de 80 anos, a Síria também, e por mais que sejam povos irmãos, como o argentino é do Uruguai ou do chileno, são países diferentes, que já têm sua independência, sua própria história, suas próprias experiências únicas. Então, a Síria é a Síria, o Líbano é o Líbano. A diáspora é natural que seja mais próxima, porque foi no hospital sírio-libanês, tudo. Mas eu não vejo, nesse momento, por parte do regime sírio, intenção de fazer qualquer coisa em relação ao Líbano. Até porque aquela questão da grande Síria, que seria, né, do sirismo, seria assim, né, que teve o pan-arabismo e teve o pan-sirismo, que você tinha até o partido lá nacionalista sírio no Líbano, tudo, que era uma coisa até mais laica, que até veio dos cristãos, né, essa conexão. Isso não tem mais. Isso já acabou, começou a acabar com a morte do Hafez, com Bashar ainda continua um pouco, mas com a saída em 2005, aí diminuiu abruptamente, e a Síria passou a exercer influência no Líbano via o Hezbollah. Na época, alguns outros aliados sírios, entre cristãos, entre sunitas, mas especialmente entre o Hezbollah. Mas a Síria hoje, eu não vejo a Síria com ambições, o novo regime sírio, com qualquer ambição de controlar o Líbano. Mas o Líbano que se cuide, né? Então, como se diz, se vis pacem para bellum, né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. O Líbano que tome suas precauções, hein? Fique, não é mesmo? Não, assim, eu acho que a melhor solução para o Líbano era virar uma Jordânia. Assim, no sentido, a Jordânia também não tem petróleo, é mais pobre e tudo, mas busca evitar conflitos, então entende a vizinhança que está, então não vai ter conflito com ninguém, busca uma aproximação com o Golfo, ter uma boa relação com os Estados Unidos, ter uma boa relação com a Europa, tem a sua soberania, as suas fronteiras. Em relação a Israel, tem um acordo com Israel, mas levanta a bandeira da causa palestina, que, aliás, a Espanha levanta, o Brasil levanta hoje, quer dizer, ter relação com Israel não implica você criticar a ocupação da Cisjordânia ou Gaza. Então, assim, eu acho que esse seria o maior cenário. Claro que o Líbano é muito mais complexo que a Jordânia, por uma série de fatores internos libaneses, mas eu acho que o Líbano não precisa de mais guerra, ficar com a história que é resiliente, mas vai ficar resiliente para sempre, sabe? Assim, tem que ter uma vida normal. O Chipre seria que é um outro país mediterrâneo, que tem algumas características, embora o Chipre seja ocupado pela Turquia, algumas características similares ao Líbano, mas eu estou mais otimista com o Líbano hoje do que eu estava, por exemplo, 2 anos atrás. Eu sempre ficava muito ansioso com o risco de uma guerra Hezbollah-Israel. Desde 2006, eu sempre achava que ia ter aquele momento, que ia ter a grande guerra. O Líbano palco dessa guerra, né? O Líbano sendo palco. E daí, no final, teve a guerra no ano passado, que foi rápida, e quando teve a grande guerra Israel e Irã,
que esse era o meu medo, a grande guerra Israel-Irã, o Hezbollah já não participou. E daí o Líbano foi poupado. Porque se o Hezbollah tivesse armado que nem estava quando Israel bombardeou o Irã, a resposta do Irã seria com o Hezbollah. E aí Israel ia destruir o Líbano inteiro. Então isso sempre me deixou muito ansioso. E esse fator não existe mais. Tipo, o Líbano se livrou disso daí. Então acho que a questão do Líbano é muito mais doméstica hoje do que qualquer coisa. Porque a Síria está lá com seus problemas. Então a questão do Líbano é doméstica. O Líbano eu estou otimista. Com a Síria eu estou pessimista, super pessimista. E com a Palestina não tem nem assim como descrever. Porque também assim, é ultra... Eu achava que não dava para ter nada pior que o Biden, né? Em relação à Palestina. Embora ainda acho que o Biden tenha sido... O Trump na retórica é pior, mas na verdade eu acho que o que o Biden fez porque o Trump não entende nada. O Biden sabia, o Anthony Blinken, secretário de Estado do Biden, eles sabiam literalmente o que estava acontecendo, que estava errado, e eles apoiaram ao máximo, sabe, assim, o Trump, existe uma coisa assim, o Trump, sabe assim, de repente, ele fez o cessar-fogo no começo do ano, daí de repente ele mudou de ideia, ele falou barbaridade de Gaza, isso que agora ele quer o cessar-fogo, assim, é uma coisa mais péssima, mas assim, eu ainda acho que o Biden foi o pior que existiu. E eu não vejo, assim, eu não consigo ver, assim, cenário nenhum positivo para a Palestina. Acho que só vai piorar. Vai ter cessar-fogo, mas não vai ter Estado palestino, essas coisas, não vejo. É triste. Essa avaliação que você faz é realista, mas é muito triste. A pergunta que encerra aqui a nossa conversa, o doutor Rogério Bacil, como eu já disse, presidente da Confederação das Entidades Líbano-Brasileiras, ele pergunta o seguinte: o tema dele é eleições e participação dos imigrantes nas eleições do Líbano. Como fica a nossa participação? Como você vê a participação dos imigrantes, nós aqui e os imigrantes pelo mundo inteiro, nas eleições libanesas? De certa forma, você falou um pouquinho já sobre isso. Para responder de novo, eu acho que tem que ter uma campanha maior para as pessoas tirarem nacionalidade, né, tirar a nacionalidade libanesa para votar, né, na eleição libanesa. É importante, que até por questões sectárias, né, é importante que haja essa votação. E daí a questão da Itália, que seria o exemplo, a Itália, eles têm os deputados da diáspora, né, e que daí dá cadeira específica. Só que como lá não é sistema sectário, é mais fácil dar ali 10 cadeiras para a diáspora. E daí, naturalmente, o candidato que é da diáspora, porque daí tem um candidato, ele faz campanha para a comunidade tirar a cidadania e para ir votar. No Líbano, como é irrelevante isso, porque daí você acaba votando em função da vila dos teus antepassados no Líbano, daí não há essa mobilização muito grande da diáspora, primeiro tirar a nacionalidade e depois, uma vez com a nacionalidade, votar. Mas comparando nos Estados Unidos, as pessoas vão mais, a diáspora vai mais do que aqui. Mas é porque os Estados Unidos têm uma característica de, lá tudo que você fala, I'm Lebanese American, sabe assim, sou libanês americano, sou irlandês americano. No Brasil é brasileiro, descendente libanês. Mas nos Estados Unidos ele mantém a questão de ser libanês americano. Aqui a pessoa não fala sou libanês brasileiro, fala eu sou brasileiro, neto de libanês. Então acho que isso daí. Guga, muitíssimo obrigada. Eu queria dizer o seguinte, que antes que nós nos levantemos, tem um coquetel nos esperando ali, mas antes que a gente se levante, a nossa querida Renata, secretária da Academia, vai nos introduzir. O senhor gostaria de... Quiero agradecer a Guga Chakra por el panorama específico que habló del Líbano y de Siria. Y quiero solamente agregar, para dar un poco de esperanza al pueblo libanés, que el cáncer que tenemos en el Líbano es la cúpula política del Líbano. Esos que hicieron la guerra del 75 al 90, que gobernaron el Líbano y siguen gobernando el Líbano, tienen que terminar de gobernar el país. Y la hipocresía de la política internacional también influye negativamente en la estabilidad no solamente del Líbano, sino de la zona.
los norteamericanos que pagaron $10 millones para agarrar la cabeza del Giuliani, ahora lo nombran presidente de Siria. Y ese presidente de Siria es una amenaza para toda la zona. El Líbano, el pueblo libanés, tiene la esperanza con un nuevo presidente, un nuevo primer ministro. Tenemos la esperanza, si hacemos un censo, una estadística del pueblo libanés en todas las partes del Líbano, vamos a encontrar que el pueblo libanés quiere la esperanza, la solidaridad, la justicia y el sentimiento de pertenencia a una nación que es el Líbano. Muchas gracias, Google. Palavras do embaixador Alejandro Bittar, foi o nosso cônsul-geral do Líbano aqui no Rio de Janeiro. Falou uma coisa muito importante, que os nomes são os mesmos. O líder druso é o Ali Jumblat, que era o líder druso na Guerra Civil. Os principais líderes cristãos, Samir Jaja, Michel Aoun, também da Guerra Civil. Tinha o Frangier não é tão forte hoje, mas também da Guerra Civil. O xiita Nabil Berri. Então você continua com os mesmos nomes ali entre as principais lideranças, que eu também considero bastante errado. Eu acho que o Líbano tem que ter mesmo esperança. Como eu falei, eu nunca fiquei tão esperançoso com o Líbano, porque aquele medo daquela grande guerra já não tem mais. Agora é tudo doméstico, só depende do Líbano. Mas, de fato, o regime da Al-Qaeda, lá, o regime radical da Síria, eu ainda acho que ele não conseguiu, mas no longo ele é jovem. No longo prazo, não sei como que vai ser. Nesse momento, eu não vejo como uma ameaça. No longo prazo. Isso, obrigada, Guga. Lembrando só que nós temos a juventude, nossas esperanças, né? A diáspora, a nacionalidade libanesa e a juventude. Pode fazer um contraponto e uma força de extrema importância. Eu vou, então, agora passar a palavra de volta à nossa querida Renata, porque nós vamos proceder, me perdoa só avançar aqui, tá, Renata? Quando o Guga, quando nós fizemos a grande posse da academia, a criação da academia, e foi há 2 anos, em que a gente convidou todos os acadêmicos para receberem seu diploma, foi uma festa bonita, em que todos tiveram chance de se apresentar. O Guga não estava no Brasil, e quem foi representando foi o senhor Antônio Chácara, o pai do Guga. Quem a gente agradece muito. E hoje a gente quer ter a oportunidade de finalmente diplomá-lo, né? Entregar para ele finalmente o que ele já é, que é o diploma de acadêmico da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências. Renata. Pois é, você roubou minha fala, Kátia. Mas então, em 2022, quando nós criamos a academia, fundamos e começamos a nos reunir, o Guga não pôde estar conosco, mas hoje, em grande estilo, nós vamos fazer a entrega, como você merece, do colar acadêmico. E eu, para isso, convido o presidente da academia, o Dr. Tadros, para fazer essa entrega, e também a Kátia, minha querida vice-presidente, para entregar a roseta para o Guga. Eu queria pedir a presença do embaixador também para fazer a entrega solene ao Guga. Como nas solenidades oficiais a pessoa não vai entrar com esse colar, nem com as medalhas, tem uma pequena roseta aqui, que é pra, eu vou te entregar, porque não vamos colocar agora no seu pullover, isso aqui é para você usar em algumas cerimônias oficiais, sem necessidade de você ostentar no bom sentido, esse colar de ouro. Obrigado.
estão aqui, né? Só para agradecer a todos vocês. Vamos marcar mais uma vez, né? Vamos marcar. Tenho certeza que todos vamos sair daqui meditando muito no que foi dito. Mas, para empossar o Guga, nós precisamos ler a ata de posse e ela precisa ser assinada. Vou passar a leitura. Aos 24 dias do mês de julho de 2025, às 18h30, no Centro de Cultura da Justiça Federal do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco 241, no centro, foi empossado pela Academia Líbano-Brasileira, neste ato representado pelo nosso presidente, Dr. José Tadros, e a nossa vice-presidente, doutora Kátia Chalita, e assinam a ata os acadêmicos. Cadê a Bia, que maravilhosa? Então, Guga, você assina. Muito obrigada. Parabéns, que seja profícua a sua... Bonito. Maurício, você também assina. Assina aqui, datas, por gentileza. Isso. Obrigada. Eu, Renata Balém, secretária-geral da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, declaro lavrada a presente ata da cerimônia de entrega do colar acadêmico ao senhor Gustavo Cerello Chakra, membro titular da cadeira número 27, realizada nesta data, na sede do Centro Cultural da Justiça Federal. E nós agradecemos mais uma vez a sua presença, suas explicações, o seu olhar profundo sobre essa realidade, que não é mais uma realidade tão longe, porque é uma realidade nossa de todos os dias. E agradeço a todos que estão aqui, a equipe técnica, os colaboradores da academia, os colaboradores desse centro cultural, aos funcionários que nos acolheram com tanta generosidade. Para encerrar esse momento de celebração e convivência, vai ter um vinho de honra, gente, muita água para a gente tomar, que agora vai ser servido aqui à frente. Eu convido todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Um excelente noite. Me desculpe, a foto dos acadêmicos. Enquanto vocês se dirigem para tomar água e o vinho, nós vamos tirar uma foto oficial.